É um programa que, entre outras coisas, vai pauperizar, concentrar renda, vai quebrar ainda mais os parcos direitos que setores vulneráveis da população têm. E isso a população irá perceber rapidamente. E dentro deste horizonte, é claro que a única maneira de governo será a crise permanente. E nós já vimos muito claramente como esta ideia da crise permanente está presente nesta forma de governar. Ou seja, a todo momento haverá manobras diversionistas, haverá lutas contra a escola, lutas contra a universidade, porque eu não sei se vocês sabem, mas na verdade, ou pelo menos para esses, o verdadeiro responsável da crise no qual o Brasil vive hoje, essa crise econômica, essa crise política no qual o Brasil vive, não é o sistema financeiro, não é o sistema bancário. O verdadeiro responsável pela crise são os professores de história. Sim, claro, os professores de história são aqueles que de fato trouxeram para o país a inquietude, trouxeram para o país a mentira, a falsidade e nos colocaram nesse ponto. Então nós sabemos muito claramente que essas lutas, essas bravatas, elas são elementos fundamentais dentro de uma estratégia muito bem pensada. Quando o senhor Bolsonaro sai falando bravatas contra os setores mais vulneráveis da população brasileira, contra as mulheres, contra a comunidade LGBT, contra os negros, isso não é uma bravata. Isso é uma estratégia de governo. Isso é um elemento fundamental dentro de uma estratégia de governo que consiste em sensibilizar a sociedade, porque é claro, ele toca em pontos vulneráveis da sociedade, ele faz com que setores da sociedade se voltem contra isso, para que no dia seguinte ele fale que não é exatamente bem isso que ele queria dizer, mas no dia posterior ele fala mais alguma coisa e ele continua este elemento continuamente, enquanto o desmonte econômico do país, enquanto a destruição econômica do país corre solta sem que ninguém perceba. Mas essa é a questão, nós conhecemos essa estratégia, nós entendemos essa estratégia, certo? E nós vamos lutar contra ela. E aí vem três questões que eu acho que seria importante para nós discutirmos daqui para frente, certo? Porque é fato, se nós perguntarmos agora o que nós podemos fazer, e muitos de vocês talvez sejam marcados por uma melancolia muito forte, vinda desse sentimento de desamparo, desse sentimento de que, no final das contas, nós não temos mais nada a não ser nós mesmos, que os partidos não funcionaram, que as instituições não funcionaram, que os sindicatos não tiveram força e que nós ficamos um pouco perdidos em relação apenas à nossa força. E nesse sentido, gostaria de lembrar, inicialmente, que talvez nós aprendamos que nenhuma verdadeira criação, nenhum verdadeiro fortalecimento da imaginação foi feito sem antes um verdadeiro desamparo. Nenhuma possibilidade de recriar aquilo que até hoje nunca existiu nesse país poderia ocorrer sem isso. Essa luta que nós estamos aqui lutando, ela iria ocorrer. Em um momento ou outro, o país esperou por essa luta durante décadas. Ele acreditou que ele não precisava se confrontar com seus setores completamente arcaicos, autoritários e violentos. Ele achou que poderia criar um pacto e uma conciliação que anulasse de uma vez por todas esses riscos. Ele errou, ele fracassou, não era possível. Então cabe a nós hoje, cabe a todos vocês, de fato, assumir esta luta, que ela não terminará amanhã, ela não terminará no mês que vem, ela durará um bom tempo, nós precisaremos sobreviver a ela, porque quando ela passar, enfim nós teremos condição de lutar de uma maneira absoluta por uma sociedade mais livre, mais justa e mais igualitária.